Eu sou Luísa Comar e esse é o seu momento de planejar com estratégia e viver com propósito, porque é no autoconhecimento que os planos realmente começam. Seja muito bem-vindo ao podcast onde os planos começam. E hoje eu quero falar com vocês sobre como tudo sempre passa. O bom passa, o ruim passa, e com certeza, para que esse tempo que passa seja o mais proveitoso possível, nós precisamos, de um lado, sim, nos planejarmos, mas, de outro lado, nós precisamos também nos prepararmos para vivenciar a trajetória, que é onde muitas vezes, na ânsia de construir, na ânsia da produtividade, tantas vezes a gente se perde. E eu comecei a pensar sobre isso quando eu passei essa semana em um lugar aqui na minha cidade, um espaço que estava para alugar e que de repente surgiu nesse lugar onde tinha a placa de aluga-se, surgiu em breve e um nome de um estabelecimento comercial aqui da cidade. Esse estabelecimento comercial aqui da minha cidade, para que vocês entendam, é uma mercearia. E essa mercearia, há mais de 40 anos, está em um outro ponto da cidade, perto, inclusive, de para onde ela vai se mudar, ainda no centro. Mas esse ponto em que ela está, aí há 4 décadas, dessas 4 décadas, mais de 4 décadas, por 37 anos, foi a mercearia ao lado do prédio dos meus avós. Então, eu passei 37 anos da minha vida acostumada com esse lugar ali do lado. E ao longo de toda a minha infância e de toda a minha adolescência, eu cresci escutando, de repente, vai ali embaixo buscar alguma coisa. Quando, no começo da adolescência, quantas vezes não passei ali, comprei alguma coisa e fiz o quê? Assinei a notinha, né? Uma coisa muito comum para gente, ao menos aqui no interior. Você vai lá e você assina a notinha quando, em regra, os seus pais, no meu caso específico aqui nessa história, os meus avós tinham ali a conta. E por que que isso me fez refletir? Porque mesmo questões que para nós são fatos colocados, são realidades imutáveis, podem se transformar. E, de repente, algo que foi sempre tão natural, algo que foi sempre tão comum, algo que foi sempre tão presente, pode simplesmente não fazer mais sentido nenhum. E quando algo assim acontece, para onde nós vamos? A gente vai para o novo, mas nem sempre é fácil, não é mesmo? E eu sei, tudo isso por conta de uma mudança de endereço. Mas é interessante como as coisas nos fazem refletir. E aí é claro que é uma daquelas reflexões que tem inclusive trilha sonora. No caso, é aquela música da Cássia Eller, por enquanto. Eu vou só ler, não vou cantar, porque novamente espero que vocês estejam aqui na próxima semana. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Está tudo assim tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba? Essa música, inclusive, também é a minha música com as minhas duas melhores amigas. É a música aí do nosso trio, né, gente? Todo mundo tem esse trio, não tem? A professora mandava fazer o trabalho em dupla, a gente levantava a mão e falava: pode ter um trio? É desse trio que eu tô falando. Aí também já são muito mais de 30 anos de amizade. No caso aqui, tudo mudou, mas não precisou acabar porque a gente se transformou. E aí eu deixo a pergunta para você. O que na sua vida, o que na sua carreira, o que na sua advocacia está precisando ser transformado? E muitas vezes a gente, por nostalgia, você, por nostalgia nesse caso, não está deixando passar. O que que precisa ser transformado? O que não cabe mais num mesmo prédio depois de 40 anos e precisa expandir? É importante que a gente se faça esses questionamentos. Eles são muito dolorosos, do meu ponto de vista, sendo muito honesta com vocês. Eu acho que eles são dolorosos. Eles são dolorosos porque eles fazem com que a gente tenha que aceitar a finitude
de determinadas épocas, de determinados projetos, de determinadas relações, de determinadas situações. Por outro lado, se a gente não se permite essa mudança, a gente passa a viver em um passado. A gente passa a perder oportunidades. E é isso que eu quero refletir com vocês hoje. A vida está passando, os estabelecimentos comerciais estão expandindo, outros, infelizmente, estão fechando, mas a gente, na nossa vida pessoal, a gente quer estar sempre em evolução. E na nossa vida profissional também, a gente quer estar crescendo. Então, a reflexão de hoje é: o que mudou, mas você não está permitindo que de fato mude? O que se transformou e você está sofrendo para aceitar a nova realidade? Eu espero que isso faça sentido para você, como tem feito para mim pensar sobre isso já há alguns dias antes de chegar aqui nesse podcast com vocês. Porque não tem jeito. A única certeza da vida é a mudança. E como eu já falei com vocês em outras ocasiões, tudo está se transformando. Só que o que não está crescendo e se desenvolvendo já está morrendo e perecendo. E cabe a cada uma de nós fazer com que as nossas advocacias sigam florescendo, dando belíssimos frutos para nós e para os nossos. Se você gostou desse vídeo e se ele desculpa, gente, desse podcast, de alguma maneira ele te deixou nostálgica, eu quero saber. Me conta aqui nos comentários. E lembre-se sempre de, além de curtir, compartilhar com as amigas, porque afinal de contas, a mudança é uma constante na vida de todas nós, e eu acredito que todas nós precisamos de tempos em tempos pensar sobre o que precisa mudar. Um beijo e até o próximo podcast.